Olá! Um dos maiores desafios da atualidade é conciliar o desenvolvimento global com a proteção ao meio ambiente. E para assegurar a preservação e o equilíbrio ambiental, há uma área do conhecimento jurídico que tem como propósito pesquisar e investigar as interações dos humanos com a natureza. Nós estamos falando do direito ambiental e esse é o tema do Conexão em Pauta de hoje. Para isso, nós recebemos aqui no estúdio Delton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damascena, professores do curso de Direito aqui da Unicinos. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Começa agora mais um Conexão em Pauta. O direito ambiental é a área do conhecimento jurídico que estuda as interações do humano com a natureza e os mecanismos legais para a proteção do meio ambiente. É uma ciência interdisciplinar que estabelece relações entre campos diversos, como antropologia, biologia, ciências sociais, engenharia, geologia e outros ramos do direito. Essa área do direito tem ainda o propósito de conciliar o crescimento econômico e tecnológico com o desenvolvimento social, garantindo assim a preservação do equilíbrio ambiental. E a gente então recebe aqui o professor Delton, que é professor também do curso de Direito. Então, professor, seja bem-vindo. Eu quero saber então do senhor como você vê então o desenvolvimento do direito ambiental aqui no Brasil. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui no programa Conexão. E, na verdade, o direito ambiental ele vem se desenvolvendo muito fortemente no Brasil, até pelas características ambientais do Brasil e de recursos naturais, a riqueza de recursos naturais. O direito ambiental brasileiro ele começa fortemente a se desenvolver na década de 80, com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e com a Constituição de 88. E dali em diante ela vem promovendo uma série de inovações legislativas e jurídicas para comprometer a sociedade e punir, quando necessário, relações de desequilíbrio ambiental, de produção de desequilíbrio e contaminação ambiental. Então, pode-se dizer que o direito ambiental ele vem se desenvolvendo muito fortemente no Brasil. No entanto, como em todos os países do mundo, a fiscalização em matéria ambiental é muito árdua, porque ela depende de altíssimo conhecimento científico, técnico e muitas vezes de uma disponibilidade política de assumir algumas posições. E como é que é essa questão aqui no Estado, professor? Existe alguma diferença? Eu acho que o histórico que eu observo, não só das pesquisas, mas de uma vida profissional pragmática e prática da advocacia, o Estado do Rio Grande do Sul é bastante punitivo em área de direito ambiental e de proteção ambiental. Ele é historicamente, não é por nada que o Lutzenberger é daqui, não é por nada que nós temos entidades de ponta no Brasil e entidades que foram historicamente construídas aqui, muitas vezes antes do que no resto do Brasil. Então, nós temos um movimento muito forte, não só de ambientalismo, mas, consequentemente, de direito ambiental. Nosso tribunal é um tribunal forte, implementador de matéria jurídica ambiental. Então, nós temos órgãos também fiscalizadores bastante ativos no estado do Rio Grande do Sul e temos uma comunidade muito vigilante, o que não nos garante algo. Nós continuamos a ter uma série de crises e carências nessas áreas de fiscalização ambiental, implementação ambiental, mas nós temos, em comparação com o resto do Brasil, nós temos sim uma comunidade comprometida com a questão ambiental, pelo menos consciente da questão ambiental. E professora Fernanda, qual é a importância do direito atualmente para consolidar a proteção do meio ambiente, não só aqui no Estado, mas, enfim, em todo o país, né? Olha, o direito é fundamental, tanto numa perspectiva de tutela preventiva, quanto de tutela repressiva, ou seja, no sentido de proteger o meio ambiente para evitar a ocorrência de um futuro dano ambiental, ou de reprimi-lo logo após a sua ocorrência. Nós temos uma tutela do meio ambiente extremamente grande no Brasil. O nosso arcabouço legislativo ambiental se comparado com a estrutura normativa de outros países, extremamente amplo. E, então, o ambiente é tutelado na Constituição Federal, a partir do artigo 225. O artigo 225 da Constituição Federal é o que a gente chama de fundamento constitucional normativo para a proteção do meio ambiente no Brasil. E esse artigo da Constituição é claro, né? Há
um direito, dever ambiental ao ambiente ecologicamente equilibrado. Na verdade, este é um direito de todos, mas um dever que o legislador constituinte direcionou ao poder público e à coletividade no sentido de trabalhar para a manutenção de uma vida digna para todos, presente e futuras gerações. Mas, professora, a senhora citou logo ali no início da sua resposta sobre as medidas preventivas e depois de defender da situação de crise ali. O Rio Grande do Sul, ele pode se destacar em qual desses sentidos? Ele prevê bem ou ele consegue gerenciar a crise? Acho que nós temos as duas situações no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um Tribunal de Justiça com decisões bastante vanguardistas em todas as áreas do direito. O direito ambiental não é diferente. E nós temos as duas situações. Tanto aquelas medidas tomadas pelo Poder Judiciário no sentido de garantir a não ocorrência de um dano futuro, como também temos aquelas situações, e aí, como coloca bem o professor Delton anteriormente, em diversos momentos bastante rígidas, duras, no sentido de quê? De corrigir, de responsabilizar e, sobretudo, o que é importante, né? De recompor aquela qualidade ambiental. Então, nós temos, eu vejo que o nosso judiciário, ele vem trabalhando muito nessas duas situações. Agora, o que acontece é que, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil nós temos, né, uma cultura ainda, né, de tutela pós, né, evento. Isso vale para a questão do ambiente, isso vale para a questão dos desastres também. Então, ainda não é uma questão só localizada, mas uma questão de trabalhar muito um pós, quando na verdade o que é efetivo é a lógica da prevenção. Com certeza. E professor Delton, então, um dos termos jurídicos mais usados, então, frente a essa temática, seria a responsabilidade civil. Então, qual é o papel desse conceito, como ele se define também, então, para a preservação do meio ambiente? A responsabilidade civil ela está ligada historicamente como um instituto de resposta a danos. Ela historicamente foi construída no direito para responder a danos provocados. Quando isso chega no direito ambiental, ele sofre uma série de novas interfaces e necessidades impostas pela complexidade ambiental. Então, hoje, quando se fala em danos ambientais, a ideia é de que muitos danos ambientais são massificados. Cada vez mais eventos tais como mudanças climáticas ou desenvolvimento técnico-científico do ser humano aumenta a capacidade dele de causar lesões em grande escala. Então, aquilo que na década de 80 era dano ambiental, hoje já se começa a falar em desastres ambientais. Nesse sentido, a própria responsabilidade civil vem sendo usada não mais apenas como um instrumento, como a Fernanda falou, de resposta apenas após o dano, após as lesões ocasionadas, mas também como um instrumento de impor medidas que, na antevisão de riscos graves, se imponha obrigações de prevenção. Então, quando se consegue diagnosticar riscos com grau de variabilidade, obviamente que esses riscos devem ser documentados, deve ter plausibilidade científica, mas quando eles são documentados, o judiciário em vários locais do mundo, já no meu pós-doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre o monitoramento médico. Quando determinados produtos colocam em risco a saúde e o meio ambiente da comunidade, pode haver um monitoramento médico onerado, pago via judicial, via responsabilidade civil, onerado pela empresa, pela indústria que produz esse tipo de tinta ou produto em geral, que colocou em risco essas pessoas, em sendo comprovado que essas pessoas foram expostas a isso, que há risco e que há efetividade no monitoramento. Muitos casos nos Estados Unidos, por exemplo, impõem pela responsabilidade civil o dever de preventivamente essas pessoas serem monitoradas para evitar um dano. Com certeza, professor. Bom, e o Conexão em Pauta faz agora um rápido intervalo. E na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. É um instante só, nós já voltamos. Estamos de volta com o Conexão em Pauta. No programa de hoje, estamos falando sobre direito ambiental. Em 1998, o Congresso Nacional aprovou a Lei 9.605, que é conhecida como Lei de Crimes Ambientais. Professor Delton,
Eu queria saber do senhor o seguinte, essa lei prevê penalidade em 3 esferas certas, quais são elas? Bem, as 3 esferas, na verdade, a Lei dos Crimes Ambientais trouxe para o Brasil a responsabilidade penal. Já existiam no Brasil a responsabilidade civil e essa legislação também trouxe a responsabilidade administrativa. O que são elas? A responsabilidade civil, como eu expliquei anteriormente, ela está preocupada, ela se dispõe a reparar os danos ou antever riscos e bloqueá-los. Então, a preocupação da responsabilidade civil é mais econômica e de custo da limpeza dos danos já ocasionados, falando de uma forma bem simples, bem didática, ou então de antecipação a riscos, que é uma visão mais contemporânea dela. A preocupação dela é custo e obrigar, impor o dever de limpar. Já na responsabilidade administrativa, que é aquela punição feita pelo próprio Estado, pelos agentes fiscais do Estado, por exemplo, FEPAM, IBAMA, que exercem o seu poder de polícia e fiscalizam o que não está correto. Então, essa é uma esfera aplicada pela própria administração, pela própria fiscalização e tem o viés de sancionar, de punir imediatamente, controlando o comportamento coletivo através do poder de polícia. Já o direito penal aplicado na área ambiental é o mais punitivo, é aquele que tem as penas mais árduas, é aquela que tem também a maior garantia para o réu, onde tem que haver uma prova mais robusta para que ele possa ser punido e depende de um processo judicial criminal e que sempre depende de uma lei em sentido estrito, dizendo que aquilo é um crime para que realmente possa ser. Bom, professora Fernanda, então, e falando em punição, quem pode ser punido por crime ambiental? A legislação mencionada por vocês agora, a Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, e juntamente também com a previsão constitucional, estabelece que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica poderão responder por ações contrárias à tutela do meio ambiente, ou por ações que venham a prejudicar o ambiente. Com certeza. Bom, professor, e a adequação das empresas ou a falta dessa adequação interfere de que forma na preservação ambiental? Ela dificulta, a falta de adequação das empresas, ela dificulta ainda mais a fiscalização, que já é um cenário árduo em matéria ambiental, como nós falávamos anteriormente. Então, o primeiro ponto que qualquer empresa potencialmente poluidora deve buscar é o licenciamento ambiental. Então, toda a matriz brasileira de gestão das políticas públicas em matéria ambiental e da atividade e regulação da atividade econômica parte do pressuposto que atividades potencialmente poluidoras dependem, antes de qualquer movimento, elas devem ter licença para estudar, não é nem para se instalar. Antes de se instalar, elas já precisam ter uma licença chamada licença prévia, que estabelece a possibilidade de viabilidade ambiental do empreendimento e regularidade locacional dele, se o local está correto para aquela atividade e se ele é viável ambientalmente. Então, dentro dessa lógica, a adequação das empresas é o ponto inicial desse processo, né? Depende tanto da comunidade, da sociedade civil, como do poder público fiscalizando se isso ocorre. Com certeza. E, professora Fernanda, então, como é que se dá início a uma investigação sobre irregularidades ambientais? E quais são também essas irregularidades mais comuns? Olha, o início de uma investigação em matéria ambiental, ela tradicionalmente se dá pelo exercício do que a gente chama de poder de polícia ambiental, que é a conhecida fiscalização, né? Então, na verdade, é o órgão competente, o órgão ambiental competente que vai se direcionar a uma atividade e lá vai verificar se efetivamente essa atividade atende os padrões normativos de exercício de uma atividade em matéria ambiental, certo? Esse poder de polícia, ele é de competência de fiscalização, de competência de todos os entes federados, então município, estado, a União, o Distrito Federal, todos têm essa obrigação, né, didaticamente falando, constitucionalmente estabelecida, de fiscalizar o meio ambiente. Isso pode se dar numa perspectiva de postura, decisão do próprio órgão ambiental ou ainda de uma denúncia feita pelo próprio cidadão, né? Neste momento, o que a gente pode ter? Pode ter o desencadeamento de um auto de infração, que vai ser aí averiguado no processo administrativo ambiental,
né, sempre sob a perspectiva do contraditório e da ampla defesa. Outro exemplo também, nós temos bastante conhecido, é o instrumento do inquérito civil. Né? O inquérito civil, geralmente bastante utilizado para, previamente, não obrigatoriamente, mas previamente as ações civis públicas, tem sido muito utilizado nessa perspectiva de investigar alguma potencial situação que possa ser prejudicial ao meio ambiente. Então, esses não são os únicos casos, mas exemplificativamente seriam 2 exemplos muito típicos de início de investigação em matéria ambiental. Nós temos diversas infrações previstas em lei, né? Mas o que nós vislumbramos pelo exercício da prática, pela própria pesquisa, é questões envolvendo ausência de licenciamento ambiental, né? Ou o exercício de um licenciamento ambiental em desrespeito com as condicionantes da licença ambiental. Tudo isso, então, pode gerar o desencadeamento daquelas 3 hipóteses de responsabilização que nós conversávamos anteriormente. Poderia citar outros exemplos, mas esses me vêm agora, de momento, como sendo os mais comuns. E, professor Delton, quais são as formas de tutela do meio ambiente? Alguma delas se mostra como a mais efetiva e por quê? Difícil dizer, né? Difícil dizer, mas a responsabilidade penal, eu não diria que ela é mais efetiva, mas simbolicamente ela apresenta uma ameaça. O medo da pessoa ser presa, né? Exatamente. A ameaça, o simbólico do direito penal é muito forte. Então, nós encontramos desde 98 um crescimento do respeito à legislação ambiental, que eu acredito que venha crescendo gradualmente. A responsabilidade civil, como cada esfera de responsabilidade tem uma função, essa eficácia tem muito a ver com essa função. Então, se nós estivermos falando de eficácia quanto à limpeza e descontaminação, eu acho que a responsabilidade civil é o instrumento que vai ter essa eficácia. Se nós estivermos falando em controle, gestão da comunidade, eu diria, de uma forma mais ampla, eu diria que a esfera administrativa, fiscalização... Uma questão de multa. De multa e de licença ambiental, onde tu já guia a iniciativa privada, as empresas, tu já guia no momento em que ela começa a conceber o seu próprio negócio, o seu empreendimento. E a criminal traz um fecho simbólico a tudo isso, mostrando que, inclusive, a punição pode redundar, sim, em penas restritivas de liberdade da pessoa. Tá certo, professor. Muito obrigada. E no próximo bloco tem mais entrevistas sobre direito ambiental aqui na Conexão em Pauta. Jéssica, logo mais a gente já volta. Voltamos a apresentar o Conexão em Pauta. O programa de hoje se dedica a falar sobre direito ambiental. E os nossos entrevistados aqui no estúdio nos ajudam a entender mais sobre esse tema. Estão conosco Delton Winter Carvalho e Fernanda Dalla Libera, Damascena, que são professores do curso de Direito aqui da Unicinos. Bom, então, professor Delton, a gente sabe que a gente vem passando por uma série de questões em relação a mudanças climáticas. Então, de que forma o direito ambiental também se envolve com esse tipo de questão? As mudanças climáticas prometem ser o grande desafio, já vem sendo o grande desafio da nossa humanidade de forma global. Como as mudanças climáticas nos impõem uma série de vulnerabilidades, não apenas físicas, como estiagem, seca, inundações, mas também nos apresentam e tiram debaixo do tapete uma série de vulnerabilidades sociais também. O direito tem um papel-chave na reordenação disso, na organização dos danos, ou melhor, na prevenção dos danos e na organização do Estado para evitar danos e desastres. Então, as mudanças climáticas, elas vêm trazendo, inclusive pressionam o surgimento, juntamente e muito próximo ao direito ambiental, de um novo ramo chamado direito dos desastres, cuja preocupação é gerenciar. A preocupação central é gerenciar riscos de desastres e evitar a ocorrência de agravamento de desastres que estejam em curso. Então, já se tem as mudanças climáticas, apesar de serem um fenômeno global, dotado de algum grau de incertezas científicas quanto consequências, causas, etc. Eles já têm promovido em níveis nacionais demandas judiciais no Brasil, inclusive legislação referente à mudança climática e desastres. Isso ocorre já nos Estados Unidos, na Europa e inclusive no Brasil. Professora Fernanda,
Ainda existem entraves para o direito ambiental aqui no Brasil hoje? Olha, eu acho que a questão envolvendo a proteção ambiental, tanto em matéria legislativa quanto judiciária, é hoje extremamente positiva no Brasil. Nós temos que o direito ambiental é um bem constitucionalmente tutelado, um bem juridicamente tutelado, como poucos, né? Na verdade, durante um tempo, historicamente, o direito ambiental não, o ambiente, né, que é um bem juridicamente tutelado em questão, não recebia tanta atenção do legislador, da própria sociedade, do Poder Judiciário. Hoje, nós temos uma situação de grande evolução e positiva. Nós temos muitos avanços, mas ainda com certeza, sobretudo na perspectiva de uma atuação preventiva da ocorrência do dano ambiental ou de evitar alguns eventos como esses que anteriormente mencionávamos, que são os desastres hoje fortemente induzidos pelas mudanças climáticas. Isto sim, isto eu poderia pontuar como algo que ainda precisa ser bastante desenvolvido, seja sob o ponto de vista legislativo, seja sob o ponto de vista da atuação do Poder Judiciário. E que são fenômenos que estão cada vez mais comuns aqui no país, né? Aqui no Estado, exatamente, no cenário nacional também. Exatamente. Nós temos, nos últimos, talvez, 8 anos, né, a ocorrência de eventos que anteriormente não eram típicos ou não eram conhecidos, né, tão falados no Brasil. Nós temos aí situações de diversas enchentes em locais diferentes do país. Então, locais onde costumava não ter enchente, tendo enchente, locais onde costuma haver um tradicional período de seca, tendo muita chuva. E isso são o que a gente chama dos efeitos desse fenômeno que hoje já vem cada vez mais sendo demonstrado cientificamente como uma realidade e como algo que deve ser levado em consideração seriamente pelo poder público e pelo poder judiciário. Bom, e professor Delton, então, quais seriam as soluções para poder garantir, então, o direito do meio ambiente como um todo? Será que a gente também tem como citar alguns exemplos? Sim, eu acho, em minha opinião, o direito ambiental, a marca dele é a proximidade dele com a ciência. Automaticamente ele vai estar sujeito a todas as intempéries de incerteza científica, de imprecisão, que a própria ciência produz hoje. A minha primeira resposta seria dizer que o direito ambiental hoje, ele tem que se aproximar de critérios, padrões e uma maior sensibilidade de compreender a ciência da nossa era. Compreender quais são os prognósticos climáticos, o que eles demonstram, a partir daí qual o papel do judiciário nessa, e do próprio direito, e do direito ambiental, e do direito dos desastres, qual a capacidade e quais as estratégias de políticas públicas que podem ser feitas e controladas pelo judiciário. Então, no primeiro momento, eu diria que a maior atenção do nosso direito como um todo às informações científicas de ponta, porque são elas que estão guiando o que está acontecendo, guiando as nossas percepções do que está acontecendo com o nosso planeta. Então, sim, exemplos práticos, nós temos já uma série de decisões bastante contemporâneas que analisam riscos e perspectivas científicas e proíbem atividades ou liberam atividades, sem dogmas, sem um moralismo exacerbado, mas sim baseado no que a nossa Constituição diz, o atributo da ponderação entre o direito que todos temos ao meio ambiente juntamente com outros direitos fundamentais que existem, que são direitos fundamentais tais como a dignidade, a livre iniciativa, o pleno emprego. Isso deve ser tudo combinado dentro das decisões do judiciário. Atividades econômicas devem ser permitidas quando mostrarem sustentabilidade. E a sustentabilidade deve ser exercida também segundo as regras e os procedimentos devidos. Bom, professor, então qual a importância de termos professores e também alunos debruçados exclusivamente sobre essa temática? Eu acho fundamental, acho que a saída para nós evoluirmos, o direito ambiental ele sofreu, como nós falamos aqui, uma evolução muito intensa num curto espaço de tempo, se pensarmos a nível da história do direito. E, ao meu ver, esse é um momento
Inclusive, fizemos um congresso aqui na Unicinos, o primeiro Congresso Internacional de Direito Ambiental, com essa matriz, com essa missão de retomarmos o direito ambiental, porque após essas décadas de estudos e de consolidação, está muito claro que o direito ambiental precisa se reoxigenar novamente, precisa refletir novamente para onde nós vamos daqui para frente, porque os desafios aumentaram. Antes, os problemas ambientais eram típicos de uma sociedade industrial, poluição. Hoje nós já temos problemas de uma envergadura muito maior, como mudanças climáticas, desastres, falta de abastecimento, nanotecnologia, riscos técnicos científicos, energia nuclear e muitos outros. Então hoje o desafio já é um desafio bem maior. Com certeza, então quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada e até uma próxima. E o Conexão em Pauta de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.